Existem lembranças da infância que trazem calor ao coração, mas há outras que, mesmo com o passar dos anos, deixam marcas invisíveis. Alguns arranhões somem da pele, mas permanecem gravados na alma, e disso eu entendo bem. Olá, meus queridos. Meu nome é Marina, mas desde sempre me chamaram de Nina. Hoje, aos 72 anos, vou contar uma história de muito tempo atrás, de quando eu tinha apenas 8 anos. Antes de começar, me diga de onde você está vendo este vídeo. Adoro descobrir até onde minhas palavras viajam. Escreva nos comentários, e se puder, deixe um like e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais a seguir compartilhando essas histórias com vocês. Minha mãe sempre dizia que criança aprende pelo amor ou pela dor. Na minha época, não havia beijos ou abraços dela, muito menos um eu te amo. O que eu recebia eram regras. Algumas pareciam comuns: não falar de boca cheia, não entrar com pés sujos em casa, não deixar roupas jogadas. Mas havia outras, nunca ditas em voz alta, que eu descobri sozinha. Aprendi, por exemplo, que contrariar minha mãe era proibido. Se eu derrubasse um copo d'água na mesa, ela agarrava meu braço com força, me puxava para um canto e sussurrava: "Você nunca aprende, Marina?" Se eu demorasse para arrumar a cama, ela me fazia ajoelhar no chão gelado, mãos erguidas, até eu ser mais ágil. Se eu dissesse algo que a desagradava, ela apertava meu rosto até meus olhos marejarem. E, se eu chorasse, ela bufava, impaciente: "Está vendo? Você chora por tudo, é muito fraca." Quando alguém notava os roxos nos meus braços ou joelhos, ela sorria e dizia: "Essa menina vive caindo, é tão desastrada." E todos acreditavam. Minha mãe não gritava, não se descontrolava, e isso era o pior. Se ela gritasse, talvez alguém tivesse notado. Se perdesse a calma, as vizinhas poderiam ouvir. Mas ela era sempre serena, o rosto impassível. Certa vez, deixei um prato cair e quebrar. Fiquei paralisada, sabendo que ela estava atrás de mim. O silêncio foi mais assustador que qualquer bronca. Ela apenas pegou minha mão, virou a palma para cima e deu um tapa forte que queimou na hora. Depois, apertou meus dedos até eu chorar baixo. "Você precisa ser mais cuidadosa, Marina", disse, sem raiva na voz. Aos 7 anos, comecei a me perguntar: será que eu era mesmo tão desastrada? Os machucados aumentavam. Um dia, acordei com o rosto dolorido, fui ao espelho e vi uma marca roxa perto do olho esquerdo. Tentei lembrar onde tinha batido, mas só me veio a noite anterior. Eu jantava quando minha mãe, irritada com minha lentidão, pegou a colher da minha mão e bateu no meu rosto. Foi rápido, discreto. Meu pai, lendo o jornal, nem notou. Ela apenas sorriu e seguiu comendo. No espelho, eu via o resultado daquela noite. "Meu Deus, Nina!" exclamou minha amiga Clara ao me ver na escola. "O que houve com seu rosto?" Fiquei sem reação. Não podia contar a verdade. Minha mãe já me ensinara o que dizer. Baixei a cabeça e murmurei: "Acho que caí da cama." Clara riu: "Você cai toda hora, parece até de propósito." Eu ri também, porque era mais fácil rir, mais fácil fingir. Mas, dentro de mim, algo mudou. Naquele dia, comecei a observar as outras crianças na escola. Elas corriam, brincavam, subiam em árvores, e sim, caíam. Mas nenhuma tinha tantos roxos quanto eu. Nenhuma precisava explicar o próprio corpo o tempo todo. Por que só eu tinha hematomas nos braços? Por que só eu acordava com marcas novas sem ter caído de verdade? Então, comecei a me perguntar: será que eu era mesmo desastrada, ou havia algo errado que ninguém enxergava? Ao cruzar o portão da escola, eu senti alívio, como se pudesse respirar sem medo de errar por algumas horas. Em casa, cada passo meu era calculado, cada palavra medida. Na escola, eu me sentia um pouco mais leve. Não que eu fosse extrovertida, era quieta, tímida, mais observadora que falante. Mas ali, entre as paredes da sala de aula, ninguém me obrigava a andar na ponta dos pés. Até que,
naquele dia, tudo mudou. Nunca gostei de chamar atenção. Aprendi cedo que quanto menos me notassem, melhor. Mas minha professora fez algo que me colocou no centro dos olhares e me mostrou que talvez eu não mentisse tão bem quanto minha mãe pensava. Foi após o recreio. Voltamos à sala, e a professora pediu que abríssemos os cadernos. Tentei segurar o lápis com a mão direita, mas senti uma pontada. Minha mão doía. Olhei de relance. Havia uma marca, 2 dedos roxos no pulso. Na noite anterior, derrubei um copo no jantar. Minha mãe não disse nada na hora, só me lançou um olhar que gelou meu estômago. Depois, ao lavar a louça, ela segurou meu pulso, primeiro devagar, depois com força, até eu prender o fôlego. Você precisa ser mais atenta, Marina, disse, antes de me soltar como se nada tivesse ocorrido. Agora, na aula, disfarcei a marca com a manga do uniforme, tentando focar. Mas a voz da professora me interrompeu. Nina, venha resolver este exercício no quadro. Meu coração disparou. Não gostava de ir à frente, mas levantei devagar e caminhei até o quadro negro. Peguei o giz, e então senti um olhar. A professora franziu a testa e se aproximou. O que foi, querida? Sua mão está doendo? O sangue sumiu do meu rosto. Antes que eu respondesse, ela segurou minha mão com cuidado, virou meu pulso e viu a marca. O tempo parou. As outras crianças seguiam alheias, conversando ou rabiscando. Mas a professora ficou imóvel, os olhos fixos no roxo. Como você fez isso? Perguntou. Meu corpo travou. Sabia a verdade, mas não podia contar. Então, menti. Como fui ensinada, bati na porta. Ela piscou, hesitant. Bati na porta, repetiu, sem convicção. Sim, foi sem querer. Ela me encarou por um tempo que pareceu eterno. Meu coração batia forte. Será que ela acreditaria? Por fim, soltou minha mão devagar. Tome mais cuidado, querida, disse, voltando à mesa. O alívio veio, mas ninguém perguntou mais nada. O dia seguiu como se nada tivesse acontecido. Ao fim da aula, guardei minhas coisas rápido e saí correndo. Passando pelo portão, minhas pernas tremiam. Se a professora notou, será que outros também notavam? Será que alguém sabia e apenas fingia não ver? Em casa, tentei subir direto para o quarto, mas minha mãe me chamou. Marina. Vire devagar. Ela se aproximou, olhando meu rosto. Como foi na escola? Tudo bem. Engoli em seco. Sim. Tem certeza? Ela sabia. De algum jeito, sabia que a professora perguntara. O que você disse? Insistiu. Que bati na porta. O silêncio foi pesado. Então, ela sorriu. Muito bem. Voltou ao jantar como se nada fosse. Mas eu sabia, se um dia eu desse a resposta errada, aprenderia da pior forma. Naquele momento, entendi, ninguém faria nada. Podiam perguntar, olhar torto, mas aceitariam a explicação mais fácil. E minha mãe sabia disso melhor que ninguém. Existem regras escritas, outras ditas em voz alta, mas as mais perigosas são as que ninguém enuncia. Na minha casa, elas estavam em todo lugar, invisíveis, mas presentes em cada olhar da minha mãe, em cada silêncio longo, em cada gesto que eu precisava prever. Foi assim que aprendi a sobreviver. Sabia que um deslize podia me custar caro, e errar nunca era seguro. Cada dia era um teste, e eu precisava passar em todos. A morte muda tudo. Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. Era uma manhã comum. Acordei, me vesti e desci para o café. Mas, ao entrar na cozinha, senti algo estranho. Minha mãe estava diante da pia, mexendo uma colher no café, como se o som a hipnotizasse. Mãe! Ela respirou fundo, tomou um gole, sem me olhar, disse, seu pai morreu. Sem aviso, sem emoção. Não entendi, era cedo demais para entender. Meu coração acelerou,
meus olhos se encheram de lágrimas. Como assim? Ela pousou a xícara e me encarou, fria. Ele se foi. Marina. Não há o que fazer. Coma seu café. Queria perguntar mais, saber o que acontecerá, mas sua voz não deixava espaço para isso. Naquela casa, a morte não justificava choro. Mas chorei. As lágrimas caíram, e um soluço escapou. Ela bateu na mesa, leve, mas firme, e me fuzilou com os olhos. Pare com isso agora. A vida é assim, você precisa aceitar. Levantou-se e saiu, me deixando soluçando sozinha. Os dias passaram, e o nome do meu pai nunca mais foi dito. Dor não tinha lugar, lágrimas eram fraqueza, sofrimento, um estorvo. Cresci aprendendo que, não importava o que ocorresse, eu não podia chorar. Sem meu pai, as regras ficaram mais duras. Minha mãe sempre gostou de controle, mas, após a morte dele, esse controle virou absoluto. Tudo tinha um jeito certo, comida servida no mesmo horário, roupas dobradas impecáveis, louça lavada sem pingos. Eu precisava obedecer sem questionar, ou sabia o que me esperava. Aprendi que algumas regras não precisavam ser faladas. Elas estavam em cada canto da casa, nos olhares da minha mãe, nos silêncios tensos, em cada movimento que eu calculava. Era assim que eu sobrevivia. 3 momentos exigiam atenção total: café da manhã, jantar e as noites antes de dormir. De manhã, tudo tinha que estar perfeito: mesa arrumada, café na hora, manteiga no pão sem farelos. Uma vez, sonolenta, encostei a xícara na colher, fazendo barulho. Congelii. Ela pousou a xícara devagar e disse: você precisa ter mais atenção. Mais tarde, ao pegar algo no armário, senti seus dedos no meu braço, um aperto firme. Quando soltou, as marcas ficaram, e no dia seguinte segurei a xícara com mais cuidado. O jantar era pior. Perder comida é coisa de criança mimada, dizia ela. Se eu demorasse, a tensão crescia. Se olhasse muito o prato, ela pegava o garfo e forçava a comida contra minha boca, num tom baixo, quase doce, mas com olhos gélidos. A regra mais perigosa era não incomodá-la após ela dormir. Não importava se eu tivesse frio, pesadelos ou sede, eu ficava no quarto. Aos 7 anos, acordei assustada com um sonho ruim e bati na porta dela. Mãe! A porta abriu rápido, e seus olhos escuros me encararam. O que você quer? Tive um pesadelo. Ela me puxou pelo pulso, apertando forte, e sem gritar me ensinou a nunca mais sair do quarto à noite. Aprendi. Cada dia era um teste. Se eu passasse, havia silêncio. Se falhasse, pagava. Mas o pior era que ninguém via. Minha mãe era respeitada no bairro, sorria aos vizinhos, mantinha a casa impecável, falava com doçura às professoras. Era vista como uma mulher forte que criava a filha com rigor e amor. Eu me perguntava se alguém notava que eu pouco sorria, que me encolhia com vozes altas, que hesitava antes de falar. Ninguém perguntava. E, se perguntassem, ela tinha a resposta perfeita. Monstros podem ter rostos familiares, e ninguém quer acreditar nisso. Na escola, comecei a mudar. Evitava falar, andava devagar, baixava a cabeça diante de adultos. Até Clara notou. Nina, o que foi? Você está tão diferente. Sorri, disfarçando, só estou cansada. Ela acreditou, todos sempre acreditavam. Até o dia em que cometi o erro de contar a verdade. O silêncio tem peso, aprendi isso cedo. Há coisas que podemos dizer e outras que nunca devem ser ditas. Na minha casa, certas verdades não podiam cruzar a porta. Eu nunca falei muito, mas após a morte do meu pai e a rigidez crescente da minha mãe, meu silêncio aumentou. A escola era meu único refúgio, mesmo não sendo totalmente livre. Ali, eu não precisava pesar cada palavra, mas isso não significava que podia contar a verdade. Nem me lembrava mais como era ser sincera. Foi num dia comum que tudo mudou. Acordei,
Arrumei a cama sem um vinco, escovei os dentes cronometrando segundos, comi o café sem barulho. Minha mãe estava quieta, um mau sinal. Se ela me olhasse e sorrisse, eu tinha passado no teste do dia anterior. Se não dissesse nada, algo estava errado. Engoli a última mordida e disse: "Vou para a escola." Ela não respondeu, apenas mexeu o café. Hesitei, mas saí. Melhor assim, talvez o dia fosse calmo. Engano meu. Na escola, as aulas eram longas, mas eu gostava. Adorava ver as letras no quadro, ouvir os professores, o som dos lápis no papel. Era um escape das paredes de casa. No intervalo, Clara surgiu. "Nina, viu aquele cachorro na entrada hoje? Um vira-lata preto e branco, tão fofinho." Balancei a cabeça. "Ele veio até mim. Acho que queria comida", riu ela. Mas logo me encarou. "Você tá diferente." Meu coração acelerou. "Diferente como?" "Sei lá, você não ri mais como antes, nem fala tanto." "Aperti o caderno." "Acho que só estou cansada." Ela me observou. "É a sua mãe, não é?" Meu corpo travou. "O que você quer dizer?" "Eu vi os roxos no seu braço outro dia. Você vive se machucando, mas nunca conta como." Não era acusação, só um comentário. Mas meu estômago revirou. Ela via. Ela percebia. E isso me apavorou. Antes que eu respondesse, ouvi: "Marina." Era a professora de história, sorrindo. "Pode vir aqui um instante?" Meu coração afundou. Segui-a até a sala dos professores, um espaço pequeno, com cadeiras de madeira e papéis empilhados. Ela sentou e apontou a cadeira. "Sente-se, querida." Senti, tensa. Ela cruzou as mãos. "Marina, notei que nos últimos meses você está diferente." Minha garganta secou. "Diferente como?" Mais quieta, atenta demais. Sorriu, tentando me acalmar. "E vi que você tem aparecido com machucados." Minha cabeça girou. "Machucados?" "Sim, roxos nos braços e aquele corte no rosto." Pisquei rápido. "Ah, eu caí." "Você cai muito, não é?" disse, leve, mas com algo nos olhos. Ela não acreditava. Meu peito pesou. Antes que eu mudasse de assunto, ela perguntou: "Sua mãe já bateu em você, Marina?" O ar sumiu. Minha mente gritava para negar, mas por um segundo quis contar tudo, que minha mãe não gritava, mas seu silêncio doía mais, que eu acordava com o corpo marcado sem saber por quê, que vivia com medo dos seus olhares. Mas a voz dela ecoou na minha cabeça: "Você precisa aceitar." Engoli em seco e disse: "Não." O silêncio pesou. Ela me olhou, procurando algo nos meus olhos, mas eu não deixei. "Minha mãe nunca bateu em mim", repeti. Ela suspirou. "Se precisar conversar, estou aqui." "Assente." Ela não acreditou totalmente, mas sem provas, nada podia fazer. Saí da sala. Clara me esperava. O que ela queria? Só perguntou sobre a matéria. Menti. Ela acreditou. Todos sempre acreditavam. Naquela tarde, voltei para casa com o coração apertado. Por um instante, quase contei a verdade. Se minha mãe soubesse, eu nunca mais falaria. O corpo aprende a se proteger antes da mente. Eu já encolhia os ombros ao menor sinal, andava sem ruído, escondia os braços com mangas longas, sorria para ninguém desconfiar. Mas não sabia que o corpo tem limite, e o meu estava perto do fim. Tudo começou com um papel dobrado. No pátio da escola, esperava o sinal, sentada sozinha. Clara se aproximou, me entregou o papel e saiu. Esperei, olhei ao redor e abri. Estava escrito: "Se você quiser conversar, eu te escuto. Pode confiar em mim. Clara." Meu peito apertou, os olhos arderam, mas segurei as lágrimas.
Ninguém nunca me dissera que eu podia confiar. Guardei o papel, sem falar com ela naquele dia. Mas algo se mexeu dentro de mim. Em casa, o silêncio era mais denso. Minha mãe mal falava, seus passos pesados, o olhar fixo. Ela me vigiava desde a conversa com a professora, esperando um erro. E eu dei. Naquela noite, deixei uma colher cair. O som metálico ecoou na cozinha. Ela se virou devagar, os olhos em mim. Congelii. Desastrada, disse, sem erguer a voz. Não me justifiquei. Ela pegou o pano de prato, o mesmo que usava para disfarçar, e veio até mim. Meu corpo se encolheu, mas algo mudou. Pela primeira vez, não senti medo, senti raiva. Raiva de mim, por ter acreditado que merecia aquilo, por engolir cada marca, cada silêncio. Ergui os olhos e disse, trêmula, foi só uma colher. O silêncio foi ensurdecedor. Ela me olhou, surpresa. Como é? Foi só uma colher. Não significa que eu sou desastrada. Sua mão tremeu, ela baixou o pano. Cuidado com o que diz, Marina. Estou cansada, deixei escapar. Faço tudo certo, acordo cedo, como quieta, limpo a casa, não choro, e você sempre acha que eu sou o problema. Minha voz tremia. O papai nunca teria deixado isso acontecer. Os olhos dela mudaram. Ela me encarou por segundos, virou-se e subiu as escadas, como se eu não existisse. Não dormi aquela noite, ouvindo seus passos pela casa. Mas nada veio, nenhum castigo. No dia seguinte, ela agiu como se nada tivesse ocorrido. Fui à escola com o estômago embrulhado, o papel da Clara no bolso. No intervalo, sentei ao lado dela. Após um silêncio, disse, eu não sou desastrada. Ela franziu a testa. Eu sei. Mas todo mundo acha que sou. Ela apertou minha mão, e naquele gesto quente, soube que não estava sozinha. Algo se libertou em mim. Ao chegar em casa, minha mãe dobrava roupas na mesa. Parou, me olhou, mas não falou. Pela primeira vez, eu também não. Segui andando, cabeça erguida, passos firmes, sem medo. Naquele dia, parei de ser desastrada. Nem toda mudança vem com grito. Às vezes, vem com um silêncio diferente, não o que sufoca, mas o que avisa, agora vai. Na manhã seguinte, minha casa parecia outra, mas era eu quem mudará. Minha mãe fez o café como sempre, colocou a xícara na mesa e mexeu a colher em silêncio. Senti à frente. Ela me observava, esperando a Marina de antes, a que se encolhia, que dizia sim com os olhos baixos. Mas essa Marina se fora. Ela sentiu, porque pela primeira vez não controlava minha reação. E isso a assustava mais que qualquer palavra. Os dias passaram devagar. Ela não me chamava mais de desastrada, nem de nada. Era como se eu não existisse. O silêncio ainda pairava, mas não me dominava. Na escola, sentava com Clara, falava um pouco, comia devagar, erguia os olhos quando me chamavam. Pequenas revoluções. Numa quarta-feira cinzenta, tudo mudou de vez. A professora chamou minha mãe para uma reunião. Ela odiava isso, sentia como invasão. Na véspera, seus passos estavam duros, gavetas batiam forte. Não falou comigo, mas eu sabia, estava furiosa. Dessa vez, não tive medo. No dia seguinte, ela me levou à escola em silêncio. Desceu do carro com a expressão rígida e foi à sala da diretora. Fui à aula, mas não me concentrei. Algo me dizia que aquela conversa seria diferente. E foi. Ao voltar, ela estava na cozinha, imóvel, olhando a toalha da mesa. A professora disse que você está diferente, falou, erguendo os olhos. Que você se abriu, tem amigos, sorri mais. Fiquei quieta. Eu criei você para ser forte, não para depender dos outros. Eu sou forte, respondi. Não parece.
Vive cheia de ideias. Não são ideias, são verdades. O silêncio foi o mais pesado que já vivi. Ela me olhou como se não me reconhecesse. E acho que percebeu, não tinha mais poder sobre mim. Naquela noite, fiquei acordada, luz acesa, cadernos na cama. Não estudava, pensava. No futuro, em crescer sem o peso de agradar quem nunca me ouviu. Pensei no meu pai, nas poucas memórias dele, em seu olhar que me via como algo bom. Levantei, peguei uma mala surrada, coloquei roupas, meias, meu caderno e o bilhete da Clara. Não chorei, sabia o que fazia. Esperei a madrugada. Minha mãe dormia pesado, confiante no seu controle, sem imaginar que eu sairia. Às 3 horas, abri a porta da frente sem barulho. O ar frio bateu no rosto. Fechei a porta e não olhei para trás. Fui à casa de Clara, a poucas quadras. Toquei a campainha. Seus avós abriram, e ela, acordada, me viu e entendeu tudo. Sem perguntas, me puxou para dentro e me abraçou. Um abraço leve, seguro, que esperei a vida toda. Clara e sua família me acolheram até a escola chamar o serviço social. Contei minha história com calma, sem exageros. Me ouviram, me protegeram. Não foi fácil, mas eu estava decidida. Pela primeira vez, alguém acreditou. Meses depois, fui adotada por uma família simples. Uma casa modesta, um casal tranquilo. Lá havia paz. Ninguém me chamava de desastrada ou de problema. Eu podia rir alto, fazer barulho, errar, ser criança, ser Marina. Hoje, me pergunto como aguentei tanto em silêncio. Mas entendo, o medo prende, a vergonha cala, a solidão nos faz crer que não há saída. Mas há. E naquele dia, ao fechar a porta sem olhar para trás, a Marina começou a viver. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com quem precisa. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber até onde minhas palavras chegam. Seu apoio me ajuda a continuar contando histórias reais, emocionantes, que merecem ser ouvidas. Um beijo no coração, da vovó Marina. Até a próxima!